Hoje, dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Eu estive aí presente alguns dias no novenário do padroeiro aí, e é muito triste ver a igreja ali com os bancos contados, praticamente vazia, sem tantas pessoas como era costume. Hoje, um dia como hoje, a igreja de São Francisco aqui da paróquia está cheia. Infelizmente, por essa pandemia que estamos vivendo aí, essa situação que estamos passando. Mas até para aqueles que não são devotos de São Francisco, que não são aí, não têm aí sua devoção, não são católicos, mas que olham para a imagem desse homem, a história desse homem que realmente deixou aí um exemplo muito belo para todos aqueles que conhecem, para aqueles que não conhecem, podem ver o exemplo de quem foi Francisco de Assis. Um jovem que tinha aí recursos, tinha dinheiro, tinha do bom e do melhor, como diz a história, e entendeu que mesmo com todo o dinheiro que tinha, com a família que tinha, com os privilégios que ele tinha, ele não tinha o essencial, que era a paz no seu coração. Ele não tinha um propósito em sua vida. E ele era só um jovem rico como tantos outros. E aí ele teve aí aquele momento em que decidiu ir para a guerra, quis estar aí na guerra, lutar pela sua cidade, pelo seu país, por conta simplesmente das honrarias, né, que um cavaleiro tinha, né, ao lutar nas batalhas. Mas ele percebeu que isso não era nada, eram coisas passageiras que simplesmente iam ser esquecidas, que isso não agregava a ele nada. E a situação em que ele vivia precisava de algo muito maior, né? De um propósito muito maior. Porque isso era o que todo jovem queria ter. Mas ele queria algo diferente. E aí São Francisco escutou a voz do próprio Deus, né, falar com ele. Começou aí um caminho de serviço aos outros, aqueles que viviam ali na miséria, que não tinham as condições dignas, que eram simplesmente desprezados pela doença ou seus pecados, que eram esquecidos simplesmente, até pela própria igreja naquele momento. E quando falo igreja, as pessoas da própria igreja. Porque Francisco viu o que a igreja deveria ser. Porque infelizmente ali, naquele período ali da história, as pessoas, o ser humano, ele é um ser corrompido, ele se corrompe sempre. Isso vai acontecer sempre, porque o ser humano, ele é um ser corrompido. E as próprias pessoas ali, os reis, pessoas da igreja, estavam preocupadas com o privilégio, com as riquezas, tantas outras coisas, estavam esquecendo o mais essencial, ou estavam perdidas quanto a essa realidade. E Francisco foi uma luz aí para as pessoas da sua época, daquele tempo, mostrando que um caminho novo e que o Evangelho deveria ser vivido de uma forma nova, na sua essência verdadeira. E ali ele começou a olhar para os mais humildes, para os mais pobres, para os leprosos, para aqueles que realmente precisavam da sua atenção, assim como Jesus fez. Então o exemplo de Francisco foi esse, de se assemelhar a Cristo, e por isso ele é considerado aí um santo que tão se assemelhou a Jesus, porque realmente deixou tudo, aí deixou riqueza, deixou sua família, despojou-se de si mesmo para servir e para ajudar os mais necessitados. Isso realmente é algo muito bonito e muito difícil de se fazer, ainda mais naquele tempo. Você deixar tudo o que você tem, despojar-se da sua vida, daquilo que lhe faz bem, ou você acha que lhe faz bem, né? Dos bens materiais, daquilo que lhe dá prazer, dos holofortes, dos privilégios, do dinheiro, né? Que aí é o que mais escraviza o homem. Não que o dinheiro seja ruim, mas
o homem se apega tanto a ele que acaba se tornando escravo. E São Francisco percebeu isso. Ele percebeu que a vida dele precisava de algo muito maior. E escutou a voz do próprio Deus falando com ele e começou aí um caminho novo, que foi aos poucos sendo admirado e seguido também por outros, até pelos seus próprios amigos. E São Francisco ele não foi aí gritar, não foi aí se manifestar, fazer uma baderna, como diz a história, para chamar a atenção, bater de frente com aquilo que estava acontecendo. E aqui eu não estou questionando isso. Só estou dizendo que Francisco ele foi começar o caminho, ter aí poder alcançar, né, aos outros através do seu exemplo. Porque esse é o mais importante. Foi o exemplo de Francisco que fez com que outras pessoas começassem a enxergar nele um caminho novo. Enxergar nele, em suas atitudes loucas, atitudes de alguém que não tinha juízo. Porque ninguém em sã consciência deixa a família, deixa tudo o que tem, ainda mais quando se tem aí privilégios, quando se tem aí tantas coisas que poderia viver aí sossegado a sua vida, né? E que iria aí ser algo de anseio de tantos outros jovens, de tantas pessoas, que era justamente o poder, o privilégio. E Francisco deixa tudo isso para doar a sua própria vida por um propósito maior, sozinho, começando a ler sozinho por ele mesmo. E através do seu exemplo ele conseguiu ganhar aí a atenção de tantos outros. E é lembrado até hoje como esse santo, esse homem que buscou fazer o melhor em uma realidade em que as pessoas estavam preocupadas mais com o poder, e os mais poderosos passavam aí por cima dos mais humildes e estavam perdidos aí nesse mundo de riquezas. E Francisco entrou aí nessa situação e começou a fazer a diferença por si só, com o seu próprio exemplo. Então não é fácil, é algo realmente muito difícil. Deixar tudo o que tem para doar a sua vida aos outros não é para qualquer um. E algo também que não é uma obrigação, não deve ser visto como uma obrigação, mas é o que tem que brotar do próprio coração. É o que tem que brotar daqui de dentro. Porque senão isso não vai ser algo sincero, não vai ser algo verdadeiro e você não vai se entregar como deveria. Precisa vir daqui. E São Francisco conseguiu aí trilhar esse caminho, se tornando um espelho para tantos outros. E quem olha para Francisco vê aí esse homem de paz que começou aí a viver de uma forma diferente, porque ele queria fazer a diferença. Que ele sirva de exemplo para todos nós. E podemos fazer a diferença, talvez não como ele, mas em nossas casas, em nossas famílias. Porque a questão é essa, é se preocupar com pequenas coisas. Como eu disse, Francisco começou aí a partir de si próprio. Foi sozinho, foi de si mesmo que ele começou a reconstruir a igreja através do seu exemplo. Então, se cada um de nós fizer a nossa parte, aí vamos aos poucos conseguindo fazer muita coisa. Mas o ser humano acha que por si só não consegue e acaba esquecendo até daquilo que é simples, é fácil de fazer, porque acha que precisa fazer algo grandioso. Mas deve olhar para Francisco e ver que as coisas devem começar do pequeno, daquilo que se pode fazer, assim como ele fez. E se tornou aí um exemplo para tantas pessoas. E deixa aí uma história realmente muito bela. Mas o ser humano é um ser corrompido que está preocupado com os bens materiais, com coisas que passam, e esquece daquilo que nunca vai passar, que é o próprio Deus, que é a fé, que é o propósito da sua vida, em que as pessoas vão lembrar daquilo que você fez. Aquilo que você fez vai deixar uma marca que vai continuar aí em outros. E não privilégios, simplesmente cargos, nomes que vão passar, vão ser
deixados de lado e vão ser esquecidos. São Francisco deixa aí a sua oração: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, não olhar para as coisas, e principalmente no momento que estamos vivendo, com um caminho sem fim. Porque tudo isso vai passar, mas somente Deus não vai passar. E São Francisco conseguiu enxergar aí o próprio Deus e aquilo que é muito maior do que os bens materiais, aquilo que é eterno, que é o céu, que o próprio Jesus veio à Terra para nos dar. E ao longo da história, Deus enviou vários homens, levantou vários homens como Francisco, até enviar o seu próprio Filho para trazer essa mensagem de esperança e para mostrar um caminho quando a sociedade, quando a humanidade estava se perdendo. Então que possamos nos preocupar com as coisas mais importantes e fazer a nossa parte. Não achando que precisamos fazer algo grandioso. Podemos até fazer algo realmente grandioso. Mas não achar que não vamos conseguir, porque não podemos fazer a diferença. Porque a diferença pode começar por cada um de nós. Francisco sozinho conseguiu fazer uma diferença muito grande. E até hoje ele é lembrado por isso, através do seu exemplo e da sua fé. E não é fácil, mas foi pensar em fazer a sua parte, fazer a diferença, que ele conseguiu ser hoje um exemplo para todos aqueles que olham para ele e enxergam o amor, o cuidado, a preocupação e o próprio Cristo, o próprio Evangelho ali sendo vivido nas suas ações, nas suas atitudes. E dia de São Francisco é um dia muito quente, né? Sempre aqui em Petrolândia. Nunca vi um dia do padroeiro para estar aí nublado, com um tempo bom, agradável. Está sempre muito quente, né? Muito interessante. São Francisco não é definitivamente o santo das chuvas, né? Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. E existe uma frase de São Francisco que ele dizia, quando ele estava andando ali com seus irmãos nos lugares, e eles perguntavam: Francisco, nós não pregamos aqui? E ele disse: as pessoas nos viram. Pregai sempre o Evangelho, se precisar, use palavras. Fazer a sua parte, fazer a diferença naquilo que Deus lhe chamou é o mais importante. Não precisa de algo grande. As suas atitudes, por pequenas que sejam, podem fazer a diferença. E acreditar nisso vai fazer com que você siga aí o seu caminho, porque Deus sempre tem um caminho para cada um de nós. Possamos aprender com esse homem, com esse santo, que trouxe aí um exemplo, deixou aí um exemplo de amor, de cuidar do próximo, do outro, e se preocupar com aquilo que é essencial, e deixando tudo aquilo que vai passar, olhando para aquilo que não passa, para aquilo que é mais importante. O amor e a paz foi esse caminho que ele escolheu, e que seria bom que cada um de nós pudéssemos viver, nem que fosse um pouco dessas atitudes de Francisco de Assis. Cada pessoa tentasse fazer a diferença por si só nas pequenas coisas. Cada um de nós pudéssemos fazer um pouco que Francisco fez, com certeza faríamos muito. Esse é o vídeo de hoje, se inscreva no canal, que Deus abençoe.